Olá, gente, bem-vindo à nossa segunda aula, nesse tema que a gente está falando sobre resposta bíblica, adoração sendo uma resposta bíblica. Então a gente está falando sobre esses três tipos de resposta e nessa nossa lição nós estamos falando sobre a submissão. Então nós vimos na aula passada, nós falamos sobre shahá, sobre proskuneo, sendo as palavras mais utilizadas no hebraico e no grego, Velho Testamento, Novo Testamento. E hoje eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Shahá fala de você se humilhar, fala de você se colocar debaixo, de você se ajoelhar. E 1 Pedro capítulo 5, abra lá comigo, 1 Pedro capítulo 5, verso 5. 1 Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Então a humildade aqui, gente, é descrita como uma pré-condição para que a gente possa se abrir para essa graça salvadora e para uma jornada contínua com Deus. Não há como a gente responder favoravelmente a Deus se o nosso coração não estiver revestido de humildade. Por isso que a gente lá atrás, a gente classificou a adoração como uma resposta e agora nós estamos vendo biblicamente que tipo de resposta é essa que nós damos a Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que é o que mais aparece na Bíblia, é a nossa submissão. E submissão fala de um espírito de humildade. Então tem três coisas que eu e você precisamos entender no nosso relacionamento com Deus. Número 1, nós precisamos entender que Deus não se relaciona com o orgulho ou com a soberba. Olha só no Salmo 138. Salmo 138, verso 6, diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. Lembra que nós estamos falando que a adoração ela nos leva à intimidade. Nós vimos com a palavra proskuneo, que fala de beijar, fala de aproximação, fala de intimidade. E você vê que o humilde, Deus atenta para o humilde. Ou seja, Deus chama o humilde para mais perto. Mas o soberbo, Deus conhece de longe. Deus não tem relacionamento com o soberbo. E a gente tem que entender, Deus quer se relacionar com a gente. Mas Ele só se relaciona com aqueles que se submetem a Ele, com os humildes, os quebrantados. E a gente entende então que os soberbos Deus conhece de longe, ou seja, não há intimidade. A soberba é uma declaração de independência de Deus. Eu não preciso de você. Eu não preciso da sua mão. Eu não preciso da sua direção. A soberba, o orgulho, fala de uma autossuficiência. E quando a gente fala de uma autossuficiência, a gente está afastando Deus da nossa vida. O orgulho ou o orgulhoso se coloca por cima e não por baixo de Deus. Tenta se colocar à frente e não atrás de Deus. E você lembra em Provérbios 16 que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede o quê? Precede a queda. Quando a gente olha lá para o rei Uzias em 2 Crônicas 26, você vê que ele começa numa caminhada, uma caminhada de humildade diante de Deus. Uma caminhada onde ele se coloca para aprender mais de Deus. Sabe, ele é treinado por Zacarias, sabe, nas visões de Deus. Ele é treinado a perceber a voz de Deus. Mas existe um dado momento, a Bíblia diz que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor. Ou seja, Uzias deixou aquele posicionamento de responder em submissão. E ele começou a responder ao orgulho que foi gerado no seu coração. Porque ele começou a atentar para si mesmo. Lembra que nós falamos da carne?
A carne é toda atitude, todo desejo que a gente faz sem a influência do Espírito. Porque o Espírito vai focar no reino de Deus. O Espírito vai focar no Pai. O Espírito vai nos levar a conhecer um pouco mais o Filho. E toda vez que nós agimos na carne, quando você for a Gálatas capítulo 6, você vai ver as obras da carne. As obras da carne é só destruição, gente. As obras da carne focam naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, e aí você afasta Deus da sua vida. O que é isso? É o orgulho entrando em cena, e foi o que aconteceu com Uzias. Uzias, havendo-se já fortificado, para que eu preciso de Deus agora? Ele se exaltou, e foi para isso por sua queda. Número 1, Deus não se relaciona com o orgulhoso, com o soberbo. Número 2, a gente precisa prestar atenção também porque existe a falsa humildade, que está também baseada no orgulho. Porque o orgulho, gente, tem poder de enganar a gente. Colossenses capítulo 2. E a gente precisa estar constantemente revendo o nosso coração. Porque o que nós precisamos é andar com Deus, deixar o Espírito Santo falar com a gente. Colossenses capítulo 2, verso 18, vai dizer: ninguém se faça árbitro, ou ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Pretextando humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Olha só. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ou seja, existe um pretexto de humildade que na realidade é orgulho. O que é isso? Carne. Porque a falsa humildade é uma humildade exterior. Não é uma humildade de dentro. Não é uma humildade onde o nosso espírito se rende à vontade de Deus. É uma humildade talvez de boca. É uma humildade onde eu pareço. E é isso que a gente tem que ter cuidado com o parece que é. Então nós precisamos entender essa verdade. Mateus capítulo 6, verso 16, vou ler para você. Diz: e quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque quando a gente aprende sobre jejum, a gente não está falando somente de nós deixarmos de comer, deixarmos de beber alguma coisa. Nós estamos falando que jejum é uma disciplina espiritual. E jejum fala de comunhão com Deus. Não está falando de eu ter um propósito de jejuar e aí eu vou trabalhar e nada errado de você jejuar trabalhando. Agora, o que a gente não pode fazer é jejuar sem prestar atenção em Deus. Jejuar sem gastar tempo com Deus. Porque se você jejua sem Deus, é dieta. E dieta qualquer pessoa pode fazer. Aliás, deixar de comer alguns alimentos é muito bom para o seu corpo, mas pode não ter impacto nenhum no seu espírito, nem na sua alma. O jejum é uma disciplina espiritual. E nós precisamos ter essa consciência de que nós somos espírito e aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós jejuamos para termos mais intimidade com Deus. E aqui esses homens estavam colocando uma capa de jejum, mas não estavam jejuando, não estavam gastando tempo com Deus. E isso é pretexto, é uma humildade exterior, mas existe a verdadeira humildade. Nós estamos falando ainda sobre submissão. A palavra shahá, a palavra proskuneo, tem a ver com submissão, e submissão fala de humildade. Existe a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é o reconhecimento de que eu preciso de Deus. O foco é Deus. E esse foco em Deus faz a gente também focar, ter um foco secundário, que são as pessoas, que são o coração de Deus. Tiago capítulo 4, vai lá comigo por favor, Tiago. Capítulo 4, e vamos ler aí do verso 1 até o verso 10. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa o quê? Na vossa carne. Você lembra que a carne milita contra o Espírito. Ela não milita contra o Espírito Santo, ela milita contra o nosso Espírito. É a vontade de Deus em nós,
contra a vontade da carne em nós. A vontade da carne é alimentada pelos prazeres do mundo, pelas coisas que a gente vê, pelas coisas naturais, que envolvem os nossos pensamentos. A vontade do Espírito é aquilo, é alimentado pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, pela percepção da presença de Deus. Então há uma luta entre a carne e o Espírito. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo, de onde é que vem todas essas guerras, todas essas brigas? Senão da carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, aleluia. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Veja que ele coloca nessa posição. Pastor Hélio sempre ensina isso pra gente. Existe uma ordem aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como é que a gente pode aprender a ter os desejos da carne em nós? Sujeitando-nos a Deus. O foco é quem? É Deus. Quanto mais tempo a gente gasta na percepção da presença, em comunhão com Ele, mais o nosso espírito é fortalecido e a nossa carne, ela vai sendo esfomeada. É isso mesmo. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dou graças a Deus por isso, que a palavra de Deus diz que a carne é fraca. Ah, pastor, sabe como é que é? A carne é... Graças a Deus que a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte. Graças a Deus, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O que isso quer dizer? Nosso Espírito está pronto para fazer a vontade de Deus. Então vamos alimentar o nosso Espírito. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui fala de uma mente dividida. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então eu quero terminar com essa frase. A humildade declara que eu preciso de Deus para viver. Verdadeira humildade declara que eu preciso de Deus para viver. Então, já que a gente está falando sobre submissão, e a submissão fala de proximidade. Lembra disso? Quando a gente ouvir a palavra submissão, não ouça, meu Deus, eu tenho que me... Não, você não tem que se submeter. Nós nos submetemos porque é uma escolha do nosso espírito a uma grata submissão. E quando nós nos submetemos, nós estamos nos aproximando, e falar de submissão é falar de humildade. Na próxima aula, a gente continua com esse tópico, a gente vai falar sobre rendição, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.